Olá, me chamo Douglas, sou estudante de odontologia e vamos falar sobre odontologia legal. A odontologia, assim como a medicina, pode ser executada de três formas: curativa, preventiva e legal. A odontologia curativa, como seu nome já indica, tem como objetivo diagnosticar e fornecer prognósticos e terapias para doenças que atingem o complexo maxilomandibular, enquanto a preventiva se preocupa com a prevenção. Na odontologia legal, a sua finalidade principal é a aplicação dos conhecimentos da ciência odontológica a serviço da justiça. Esse trabalho de suma importância pode ser aplicado em perícias com pessoas vivas e mortas, por meio de aspectos craniométricos e estruturas dentárias, entre outros. Métodos: atua-se em casos de agressões, violência, negligência médica, como em casos de acidentes de grande número, com grandes números de vítimas. Exemplo, casos aéreos ou até mesmo grandes incêndios. A odontologia legal, no meio forense, tem vários métodos que são utilizados para identificação de vítimas. Alguns desses vou estar falando aqui durante o podcast. O primeiro que a gente vai trabalhar é sobre a estimativa entre o sexo feminino e masculino. Esse método ele tem uma grande importância na odontologia legal quando é se encontrado um, um esqueleto separado do crânio. Então, há uma grande importância de saber qual é o sexo daquela vítima. Pode-se dizer que o crânio feminino, com ressalvas já levantadas, caracteriza-se com o menor desenvolvimento que o crânio masculino, um menor desenvolvimento de suas estruturas. Todas as protuberâncias ósseas, cristas e apófises são menores e mais lisas. Isso é particularmente verdadeiro no que se diz respeito à apófise mastoide, linhas occipitais e temporal, eminência occipital, occipital externa e o modelo do ângulo mandibular. Na mulher, também as cristas supraorbitárias são muito menos desenvolvidas e algumas, às vezes, totalmente inexistentes. Na odontologia legal, é relevante citar a importância da pesquisa de cromatina sexual na polpa dentária, bem como nas células de descamação da mucosa bucal. Para as células descamadas, os esfregaços devem ser feitos logo após a retirada do material. Uma das técnicas de coloração mais utilizadas é a de crescil violeta, assim vai ser descrito. A cromatina sexual será observada nos núcleos das células mais intensamente escoradas. Exemplo, estando presente no sexo feminino, estando ausente no sexo masculino. Esse tipo de metodologia é de extrema importância para achar vítimas e diferenciar as vítimas, no caso de uma investigação, seja criminal ou seja de um desastre, para que você possa estar entendendo se aquela vítima é do sexo masculino ou do sexo feminino e ter um laudo mais preciso aí, mediante o sexo, e aí passar para as próximas etapas de identificação. Outro ponto de identificação é, através da arcada dentária, saber a idade daquele indivíduo, daquela vítima. Ou seja, a estimativa de idade pelo exame de dentes, tal como outros métodos, fornecerá uma idade mais próxima da idade cronológica. Ou seja, quando é feito esse exame, ele chega numa precisão mais próxima da idade cronológica daquele indivíduo, desde que você for achar uma arcada dentária ou um esqueleto, né? Então, ele vai trazer uma idade aproximada daquela vítima. E uma coisa muito importante é que quanto mais jovem for a vítima, mais fácil vai ser, mais próximo vai ser a veracidade da idade cronológica daquele paciente. Por que isso? As variações nos estados de desenvolvimento dos elementos dentários são menores nas fases mais precoces, que também nesses casos traria mais informações, entendeu? Ou seja,
Quanto o indivíduo for mais jovem, mais próximo da idade cronológica vai se chegar. A maturação dentária, quando já está mais próxima de estar completa, diminui o espectro de informações e aí restringindo-se a molares, que são os últimos a se desenvolver. Quando já está mais próximo da maturação dentária, fica-se mais longe da exatidão cronológica da idade daquela vítima. Há inexatidão maior quando o indivíduo é mais jovem. Dentre os métodos, é preconizado o estágio de dentição permanente, ou seja, quando a dentição permanente é preconizada a dentição permanente para que seja chegado aí a uma idade cronológica mais exata, né, da vítima. E as informações coletadas para que cheguem nesse entendimento a mineralização, a erupção, é identificada a erupção, a presença de patologias, exemplo, cáries, exodontias, periodontopatias, ou ainda sinais de envelhecimento, como a usura fisiologia. A avaliação dentária ela pode ser realizada mediante exames diretos e indiretos. Os exames diretos são exames clínicos onde se verifica verificado o número de dentes irrompidos, sequência eruptiva, no caso de o examinante encontrar-se nas idades que ocorrem no desenvolvimento dentário, e o estado geral dos elementos dentários, que são cáries, exodontias e desgastes. Já os exames indiretos é feito pela análise de radiografias intra- e extrabucais. Outro ponto importante na odontologia legal pode-se se verificar a etnia e raça dessa vítima ou cidadão. Nesse quesito, o que pode nos ajudar bastante para a identificação são os pontos craniométricos, os quais eu vou estar detalhando eles aqui. São 9 pontos, os quais o primeiro, o ponto mentoniano ognétio, que é o ponto mais inferior e mais anterior da mandíbula. O segundo é o próstio ou ponto alveolar, ponto mais anterior do bordo alveolar superior que localiza-se entre os incisivos centrais superiores. O terceiro, o ponto espinhal ou subnasal, que ocupa o centro virtual da espinha nasal anterior. O quarto, o násio, que é o ponto sobre a sutura nasofrontal. O quinto, que é a glabela, preponderância situada entre as duas cristas supraorbitárias. O sexto, que é o bregma, ponto que encontra-se na sutura sagital e coronária. O sétimo, o labda, que é o ponto de convergência da sutura sagital com a sutura labidoidea. O oitavo, o íneo, que é a base da preponderância occipital externa. E o nono, que é o básio, que é o ponto médio do bordo anterior do forame occipital. Dito isto, esses são alguns dos métodos que são utilizados na odontologia legal no meio florense, tanto para identificação de vítimas, como já foi dito antes, de vítimas de grandes acidentes, né? Acidentes de grandes proporções, como acidentes aéreos, grandes incêndios, como também em casos de que é necessário laudos ou até perícias em pessoas vivas, que aí pode se identificar através de uma mordida, através de hematomas que possam estar no interior da boca, da cavidade oral, que possa se identificar até mesmo como ocorreu o delito, né? Ou até mesmo identificar quem foi a vítima, quem foi o agressor daquela vítima.
Um exemplo muito famoso aqui no Brasil é o do Maníaco do Parque, o qual ele foi pego e aliás, ele foi pego, ele fez a tentativa de ataque a uma das vítimas dele, e ele essa vítima, ela passou por uma perícia e foi identificada a mordida, que ele mordeu o braço dela, e foi comparado com sua cavidade oral. E nisso foi quando ele foi pego e foi identificado que realmente aquela pessoa que tinha agredido aquela mulher tinha sido ele, e foi daí para frente foi encontrado outras vítimas aí mortas, né? E já enterradas no parque o qual ele atacava. A odontologia legal, ela traz outros benefícios também à sociedade, não apenas também na área da justiça, mas também há relatos de profissionais que trabalham também na área arqueológica, né, na identificação de populações, como já pude verificar em alguns podcasts, profissionais que falam que já trabalharam nesse âmbito, até mesmo em grandes guerras, como na África, um profissional ele foi chamado para que fosse identificar vítimas das guerras, daquela guerra lá, daquela guerra civil local, e ele identificou essas vítimas aí através das suas dessa arcada ossada, arcada dentária e também cranial, né? E, e pôde dar aí esse sossego a seus familiares. Então entende-se que é uma especialidade que traz uma gama muito grande de trabalho, que você pode trabalhar em várias áreas, como odontologista legal. É uma área em difusão aqui no Brasil, como já verificado em relatos, que há uma diferença de profissionais de estado para estado. Exemplo, em Santa Catarina, a última vez que eu pude verificar em podcasts, havia só apenas um profissional, o qual esse era que estava falando sobre a odontologia legal lá, e relatando que só havia um profissional no estado, enquanto aqui na Paraíba, por concurso, abre 10 vagas. Então há uma diferenciação, há uma difusão ainda, é uma área que está em expansão e tem a sua grande importância e cada vez mais sendo valorizadas aí dentro do cenário. Sem falar na aplicabilidade, né? O exame DNA, ele é o primeiro estágio, né, para identificação de, de vítimas, né? Isso, vítimas quando ainda tem a possibilidade de ser identificada por DNA, depois o exame a papiloscopia, que é a digital, e após isso a arcada dentária. A importância da odontolegal nesse ponto é que diminui o tempo de espera desses familiares para estar sendo identificadas suas vítimas. Por quê? Como há um grande número de solicitações de DNA, essa fila para a identificação dessas vítimas ela é muito longa e é necessário obedecer um critério de fila. E acaba sendo demorado para que os familiares tenham uma resposta sobre a questão da vítima e tal, do seu familiar, da identificação. E a odontologia legal veio para isso, e ela ajuda muito nesse aporte aí de trazer essa tranquilidade para os familiares e trazer aí esse conforto, que acaba sendo um conforto de identificação dessas vítimas aí, seja vítimas de crime, de violência ou até mesmo de acidentes aéreos. Como, por exemplo, nós tivemos aí o acidente aéreo da TAM, muito conhecido, que ocorreu em Congonhas, e teve vítimas que demoraram 30 dias, ou até mais, 35 dias para serem identificadas, mas exatamente por conta do estado que foram encontrados esses corpos, né, totalmente carbonizados, e há uma necessidade de análise precisa para que seja identificado essas vítimas através de seus corpos carbonizados ou até mesmo fragmentos
de seus corpos. Com isso, encerro minha fala, trazendo a odontologia legal